Pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Paulo e o restante dos componentes que complementam esse grupo são: Meu nome é Patrícia. Meu nome é Tiago. Meu nome é Thaís. Meu nome é Jéssica também. Meu nome é José Romário. Pessoal, meu nome é Fátima e espero que vocês gostem da nossa apresentação. Nós iremos apresentar o seminário de literatura com o tema Liberata. Iremos falar um pouco, ou seja, um pequeno resumo da história dela. Por volta de 1790, José Vieira Rebelo, morador nas enseadas das Garopas, termo de desterro, foi à vila de Paranaguá comprar uma mulatinha de 10 anos, que no caso era Liberata, que pertencia a Custódio Rodrigues. Feita esta transação, Vieira levou-a para casa e escondeu de sua mulher e filhos. Passou a persegui-las pelos remotos e despovoados da região, até que um dia ele conseguiu levá-la para os matos e finalmente a possuiu. A partir de então, o capricho virou um hábito. Diz Liberata que nunca permitia de bom grado os tratos lícitos que com ela o seu senhor tinha, por medo da senhora e de sua filha Ana. Mais da filha, porque essa ainda solteira havia tido um filho com um homem da região, com a ajuda do pai. Tinham matado e enterrado debaixo de uma goiabeira, pouco distante dali, ou seja, de Itapera. Passando casualmente por ali, Liberata testemunhou o crime e o enterro. 3 anos mais tarde, teve um filho. Segundo ela, Vieira, não podendo negar paternidade, tal semelhança com a criança, não teve jeito a não batizá-lo na freguesia de São Miguel, pondo-lhe o nome de João. Perseguida pela senhora e por seus filhos, por ser a prova da vergonha da família Vieira, Liberata tratou de buscar um pardo para casar, a fim de não continuar naquela vida com seu senhor, mas este ainda continuava procurando-a, e tanto que não tardou em engravidá-la de novo. Preferiu declarar que o recém-nascido era cativo a fim de escapar dos castigos da família. Desde então passou a cobrar de Vieira a liberdade prometida. Foi quando apareceu o pardo José, rapaz moço, até bem apessoado, disposto a casar. Contando o reverendo visitador, o padre Agostinho, por ocasião de sua vinda à região, José e Liberata foram lançar-se a seus pés para que os recebesse e solicitasse a união de José Vieira Rebelo. Portanto, ofereciam R$115.200. Vieira fez que nem era com ele, estipulou o preço de Liberata em 16 dólares, o que era o mesmo que não sentir nem no casamento nem na liberdade. Conta a escritora da obra e ex-escrava de Vieira que, ao abrir uma das caixas de processos de escravos do Arquivo Nacional, ela deparou-se com várias ações de liberdade, enquanto esperava encontrar processos criminais. Uma ação de liberdade é iniciada quando, depois de receber um requerimento assinado por qualquer pessoa livre, geralmente a roubo de um escravo, o juiz nomeia um curador ao escravo e ordena o seu depósito. Assim feito, o curador envia um requerimento líbero civil, no qual expõe as razões pelas quais o pretendente requer a liberdade. Entre uma coisa e outra, pode haver 1001 diferenças nos requerimentos, tentativas de impedir o prosseguimento da ação, e etc. Mas geralmente o advogado, o procurador do réu, no caso o senhor de escravos ou seus herdeiros, envia um ou outro líbero no contrariedade, representando a defesa de seu cliente. As exposições das razões de ambas as partes também podem prolongar-se por vários requerimentos, até que o juiz fique satisfeito e determine a conclusão da ação. Motivos da história de Liberata. Mais de 20 anos se passaram desde que o documento de desistência foi assinado. Liberata agora já era uma mulher madura, com filhos crescidos.
Em outubro de 1835, José Joaquim e seus caçulas pedem proteção ao juiz de Desterro para que possam demandar suas liberdades. Foram precisos 5 requerimentos para que o depósito fosse feito e mais dezenas de páginas para que a ação finalmente começasse. Mas a contenda agora não era com José Vieira Rebelo, nem com Floriano José Marques. Os filhos de Liberata, representados por João José Camara, lutavam contra a tentativa de escravização por Joaquina Rosa Tavares, viúva do Major Antônio Luiz de Andrade, em casa de quem eles moravam. E assim, a história contada por eles, Liberata, depois de vendida para Marquês, teria sido libertada em troca de terras oferecida por Vieira. Esta seria a segunda parte do acordo de Vieira com Marquês. O arranjo era perfeito. Liberata livre, Vieira salvo das acusações de crime e Marquês recompensado pela troca. Por isso é que a ação foi arquivada. O final só não tinha sido feliz para os filhos mais novos de Liberata, que muito pequenos ainda sentiram-se desamparados com a repentina liberdade. O processo dos filhos de Liberata traz à tona algumas dúvidas. Como foi possível que esse caso tenha ocorrido, que os 2 escravos tenham conseguido a liberdade na justiça? Como o Estado interfere na relação senhor-escravo? A indagação suscita controvérsias. Manuela Carneiro da Cunha escreveu um artigo cuja ideia básica é a não interferência do Estado e a inexistência das leis, antes de 1871, que permitissem alforriar o escravo à revelia do senhor. Para ela, existiria na sociedade brasileira do século XIX o direito positivo, campo no qual se relacionavam cidadãos, e um direito costumeiro, espaço das relações privadas de dependência e poder. As contendas entre senhores e escravos estariam inseridas nesse segundo campo, e assim, o único papel do Estado seria de homologar uma decisão senhorial. Que fim levou Liberata? Mesmo sabendo que ela e sua família foram libertados, tantos os pontos obscuros permanecem em sua história. Não sabendo bem, por exemplo, como conseguiu que o curador Rebelo a defendesse. E há um hiato na argumentação do advogado Eleutério Francisco de Souza, onde ele conseguiu a versão de que o Major Antônio Luiz de Andrade teria riscado o nome de Liberata das certidões de seus filhos. Com Rebelo é que não foi, já que este havia passado para outro lado, defendendo a viúva do major. Outras perguntas ainda podem ser feitas, tanto quanto maior for a capacidade de formulá-las. Algumas jamais serão respondidas, outras, ao contrário, serão de tal forma desenvolvidas que nem nos lembraremos que sua origem esteve no caso de Liberata. Neste momento, não são exatamente os destinos de sua família que nos interessam. Felizes ou não, estes libertos. Seus advogados, curadores e senhores já não estão neste mundo faz tempo. O problema agora é outro, sabendo que sentido pode ser extraído do conjunto dessas histórias. Com base nessas preocupações, a atenção passa por aqueles que foram os curadores, advogados, juízes e juristas das ações. Os escravos são deixados, por ora, de lado, devido à decisão de explorar as ações de liberdade sob o prisma de estrutura judicial. Quem são os escravos que conseguem chegar aos curadores? Quem são os curadores que os atendem? O primeiro requerimento de Liberata, que parecia tão desenvolta, fala das dificuldades em conseguir alguém que a ouvisse. E quando Dom Pedro I ordena ao juiz de Guaratinguetá que instaure a ação de Margarida e Escolástica, ele declara expressamente que se lhe dê até um curador gratuito. O até não pode passar incolume. Se um curador, a ação não prossegue, mas não devia ser nada fácil conseguir um.
À análise das exposições dos advogados, é necessário acrescentar várias citações de livros jurisprudenciais e de lei. Elas podem nos apresentar mais aspectos que nos ajudam a compor o cerco em torno dos advogados. O que liam eles? Com base em livros, desenvolviam suas ideias sobre a justiça, o direito, a escravidão e a política, o que fundamentavam para eles próprios seus argumentos. Sérgio Adorno investe nesse campo quando estuda a formação acadêmica dos magistrados da Academia de Direito de São Paulo durante boa parte do século XIX, para entender a organização da cultura jurídico-política brasileira. Salome, ao comentar uma ação na qual o juiz dá razão a uma escrava, chama atenção para o significado político da interpretação das leis. Nesse processo, iniciado em 1874, o juiz acabaria tornando-se, segundo ele, um militante da liberdade. Em um testamento que Brígida Angélica de Toledo, mulher de Vieira, fez, ela está deixando as suas fortunas divididas para seus familiares. E ainda diz que quando morrer deixará Liberata livre para gozar de sua vida em liberdade, como se estivesse nascida de um ventre livre. Além de Liberata, ela deixará mais escravos livres. O dono de Liberata prometeu-lhe a liberdade, mas não cumpriu. Resultado, foi processada pela escrava Keila Limberg. Tudo indicava que Liberata teria o mesmo destino de tantos outros descendentes de africanos no Brasil. O cativeiro. Nascida por volta de 1780, de pai desconhecido, ela foi comprada cerca de 10 anos depois por José Vieira Rebelo, morador do termo do Desterro, que é a atual Florianópolis. Mas Liberata conseguiu seguir um caminho diferente. Desde muito nova, a escrava era assediada por seu senhor. Como Vieira costumava seduzir-lhes com promessas de liberdade, ela passou a conceder-lhes favores sexuais, mesmo de mau grado. Logo tendo 2 filhos, o primeiro João, que foi batizado e reconhecido como fruto do casal. O segundo não chegou a ser declarado pelo medo que Liberata sentia das perseguições da família Rebelo. Uma das razões de seu medo era o fato de ter sido testemunha ocular dos crimes cometidos por Ana, filha de seu senhor. Ajudada pelo pai, a senhazinha matou seus filhos recém-nascidos, todos ilegítimos, que havia tido com moradores da região. Liberata estava disposta a mudar de vida. Arrumou um noivo que, além de querer casar, ainda dispunha a pagar por sua alforria. Mesmo oferecendo uma boa quantia e contando com a simpatia de paróquio local, a oferta foi recusada pelo senhor Vieira. Nesse momento, ela recorreu à sua última alternativa. Procurou a justiça para dar início a uma ação de liberdade processando seu senhor. Essa foto que vocês estão vendo aqui foi quando Liberata processou o seu dono. Espero que todos vocês tenham gostado da nossa apresentação e até a próxima.